eu estava na acupuntura e em um dado momento a minha acupunturista, que tem uma consulta muito completa, assim, muito integrativa, eu diria, ela falou, tá, então eu trouxe algo que estava me incomodando e ela falou, tá bom, vamos fechar os olhos, bota a mão no peito, respira e sente como é que isso chega, como é que é falar sobre isso. E aí, quando eu coloquei a mão no peito e parei para refletir, eu falei, cara, eu sinto um aperto, mas eu não sei se esse aperto é do sutiã ou se é desse tema. E eu tive aqueles segundos, sabe, que você fica, falo ou não falo? Aí eu pensei rápido, acho, não, se você não falar, você vai mentir, né? Tudo bem que o assunto me incomodava, né? O tema que eu estava abordando. Mas eu não ia ter tanta presença para falar daquela sensação, sabe? Aí eu fui com vergonha mesmo e disse, então, o sutiã tá me apertando. Aí a gente riu, eu tirei o sutiã, enfim, né, fiz a consulta. E aí quando eu voltei para casa, eu fiquei refletindo sobre o quanto muitas ansiedades que eu tenho, elas são potencializadas pelo sutiã. E fiquei com vontade de vir falar sobre isso, porque isso também diz muito sobre o quanto a gente precisa performar, né? Engolir, comprimir o nosso corpo, né? Tiveram épocas que a gente tinha que usar aquelas cintas. Eu ainda uso, gente. Eu uso o negócio de um short, que às vezes, dependendo da roupa que eu esteja, pra ficar mais elegante, né? Pra barriga não ficar tão, eu boto um shortinho por baixo, que às vezes eu, tipo, entro no banheiro, dependendo de onde eu esteja, correndo pra tirar um short. Eu, cara, por que eu tô usando isso? Sabe? Então, eu comecei a refletir sobre o quanto isso também tem relação com essa questão estética, né, dessas inseguranças que nos rondam, e do quanto isso engatilha em mim, o uso do sutiã, muitos processos de ansiedade. Porque eu lembrei que, por exemplo, quando eu era mais jovem, tinha lá para meus 20 e poucos anos, eu morava no Rio de Janeiro, eu tive crise de pânico. Então, dependendo do lugar que eu estava, aquilo desencadeava com mais força, tipo um elevador, avião. A primeira vez que eu tive foi no avião, com a Alice pequenininha. E eu me lembro que eu entrei no avião, e aí quando o avião começou a decolar, eu falei, para que eu vou descer. Loucura. Eu estava voltando do enterro da minha avó ou do meu avô, eu não lembro agora, daqui de Salvador, né? E aí a aeromoça veio, falou, calma, eu entreguei a Alice. Por um segundo eu olhei e falei, bom, então não tem mais ninguém pra onde correr com essa criança, né? Aí me deram água, falou, não, a gente, calma. Mas chamou o copiloto, sei lá. Aí o copiloto falou, se eu puder ir do seu lado, conversando até lá, você se sente mais segura? Aí eu falei, ok. Aí a gente foi conversando, ele me contando todos os voos dele. Depois eu percebi, anos depois, que ele tava me paquerando. Porque foi uma conversa meio tipo, ele falava, mas foi uma coisa meio sedutora, só que eu tava tão na loucura que eu tava assim, tipo, tentando me acalmar mesmo, né, com aquilo. Mas voltando, ali eu descobri que eu tinha, né, que tava tendo crise de pânico. E aí, isso, às vezes, ele está em lugares como esses, eu tenho que ter alguns recursos, né, hoje eu tenho mais recursos e vou para, seja respirar, análise bioenergética, que é uma pós-graduação que eu estou fazendo já tem algum tempo, me trouxe também esses recursos, né? Mais repertório. E aí eu me lembrei, quando eu comecei a questionar esse lance do sutiã, que eu tava, quando eu vou para Salvador, são 30 quilômetros mais ou menos de carro, e quando eu volto, às vezes no final do dia, que tá o sol se pondo, e tem aquelas luzes todas na minha frente que me incomodam, as luzes vermelhas, eu já fico, e aí eu boto na mão no peito e o sutiã tá de bojo, né? Porque eu tenho muito sutiã de pano, que eu amo, que é tudo fofinho. Eu tô com de bojo aqui, gente. Fala sério. Mas enfim, é isso aí. Que traz um negócio, né? Tipo assim, né? Dá um apertinho. Não é um negócio que traz conforto, que a gente fica mais livre. E aí eu comecei a perceber que nesses momentos, quando eu percebia que estava vindo aquele gatilho do pânico, quando eu tirava o sutiã, eu conseguia pensar. Falei, Jana, meu amor, são luzes vermelhas, ok? Você já sabe que isso te deixa um pouco, né?
vamos botar uma música, vamos. Aí eu vou me conduzindo e tudo vai fluindo. Eu comecei a refletir. Minha mãe, por exemplo, fala, minha filha, quando chega em casa, a primeira coisa que eu faço é tirar o sutiã. Algumas amigas também falam, ai meu Deus, que alívio, posso tirar o sutiã, sabe? O quanto isso também, no meu caso, né, especificamente, começa a me trazer esses gatilhos. E aí eu lembrei que quando eu morei em Serra Grande, lá as mulheres têm uma possibilidade de circular com mais liberdade. Então eu via mulheres com cabelo embaixo do braço, com sutiãs, sem sutiãs nas roupas. Eu me lembro que quando eu cheguei, eu ficava às vezes assim, dependendo da roupa, né, um pouco transparente, eu ficava sem saber se eu olhava pro peito da pessoa ou se eu olhava pro olho dela, né. Até que eu fui tipo, Jana, né, rolê de cada um, vamos, né, vamos concentrar, mas é uma coisa nova, né, então tinha um lugar desconfortável para mim, e que eu fui lidando, e também fui ficando muito mais à vontade, muito louco isso, né. Não me incomodava de às vezes ir na feira estar sem sutiã, com uma blusinha leve, o que não acontece aqui. Eu já fico, não, eu vou às vezes aqui na frente da casa, receber alguma coisa, eu tenho que colocar o sutiã. Até porque nós somos, né, enfim, não diria assediadas, mas a gente vive precisando ficar em estado de atenção com o nosso corpo, para que ele não seja motivo. Que loucura, né, gente? Que loucura. Eu fiquei lembrando agora que eu estava no treino hoje, e no final teve uma participação de um professor com defesa pessoal, né? Ele trouxe alguns pilares importantes para nós mulheres quando a gente circula pela vida, que um deles é não andar sozinha, então tipo, a gente não pode, né? Que as pessoas, aí ele chama de isolada, aí eu fiquei pensando, é andar só, né? Não dá, vira uma coisa assim, né? O problema está em nós que estamos andando sozinhos. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele disse, ele estava trazendo tudo com muita amorosidade para a gente poder se plantar. O quanto se era mais perigoso uma mulher que estava com uma postura meio sem estar atenta, né, ali, sei lá, pensando em alguma coisa aleatória, e não, ao invés da mulher que está ligada. E aí, qual das duas que você acha que está mais vulnerável? Eu pensei, existir já está vulnerável, né? Caraca, meu irmão, tenho que andar. Opa, a gente já anda assim, mas assim, a gente vive num país violento, né? Todo mundo tem esse cuidado, essa atenção. Mas nós mulheres temos mais. Como se você é uma mulher negra, você tem ainda mais. E a gente vive com o corpo tenso, ainda bota um sutiã de bojo. Meu Deus do céu, né? Sei lá, eu vou começar a usar mais sutiã de pano. Mas enfim, e aí voltando para Serra Grande, lá eu comecei a perceber, a me perceber, né? A sentir o meu corpo num outro lugar em relação à roupa, ao que eu estava usando, sabe? A trazer mais essa reflexão para minha vida, talvez por isso até agora que eu tô tipo, putz, não tá legal esse sutiã de bojo apertando, né? Enfim, mas ao mesmo tempo, mesmo estando em Serra Grande e tendo essa liberdade, porque eu acho importante trazer isso também, porque às vezes a gente idealiza os lugares que a gente vai, um lugar como esse, né, que tem natureza, né, que as mulheres estão vivendo com mais liberdade, você pode estar aí pensando, caramba, eu quero ficar num lugar desse, que eu posso ficar sem sutiã, que eu posso ter cabelo embaixo do braço, você pode tudo, a gente pode o que a gente quiser, né, no sentido dessa existência, do que fazer com o nosso corpo, do que a gente vai fazer com ele, mas ao mesmo tempo a gente não tem a liberdade de existir como a gente gostaria, né, quando eu digo circular, não dá, é uma grande loucura a gente ficar o tempo todo medindo, né, enfim, a gente tem hoje 4 mulheres por dia que morrem com feminicídio, uma loucura. É isso, é existir como mulher, né? E aí tem um outro lado de estar, quando eu vivia em Serra Grande, que era um lugar também em que eu fui julgada por ser uma mulher urbana, por ser uma mulher que gostava de fazer escova, pintar cabelo, pintar unha. Então eu também fui reprimida por esse tipo de postura. Olha que loucura, né? E, enfim, tiveram outros desafios também de estar morando em Serra Grande, assim como tiveram coisas boas, mas tem uma idealização muito grande desses lugares, né? E hoje eu fico muito mais atenta quando alguém fala, eu quero morar na Chapada dos Veadeiros. Eu falo, ai meu Deus. Entendi. Eu quero ir para Serra Grande. Ah, entendi.
No caso das mulheres que são mães, aí a questão é pior, porque lugares como esses, em que você tem menos recursos, oh meu amor, você vira, né, a pessoa, o burro de carga. E nesses lugares, em Serra Grande, eu via o quanto as mulheres mães eram muito mais cansadas. Porque você tem menos recursos, os homens têm muito mais liberdade para existir, né? Muito menos responsabilidade. Mesmo estando com um companheiro que, na época, né, parceiro, o mundo era para ele, assim. Ele chegava na esquina, ele já estava surfando, encontrando a galera, já tinha... A gente tem outras funções, né? Muito mais privada. Então, para a gente ir para o mundo, tem um movimento maior. Parece que a gente fica se checando, né? Nós mulheres, a gente não vai já, e tipo, né? Meu Deus, uma vizinha que tá, vou lá bater na porta, levar um bolo, sei lá. Então também tem esse outro lado. Eu me lembro que teve uma amiga uma vez que me disse isso, a gente conversando lá em Serra. Ela disse, amiga, aqui tem a concentração de pessoas que estão nessa busca, né? Que estão num processo de muitas angústias. Imagina tudo isso concentrado no mesmo lugar. Falei, uau! Exatamente. No meu caso especificamente, eu vivi uma experiência muito importante lá, até para desidealizar tudo isso e para olhar para minha família de uma outra forma, olhar para mim, né, para o quanto eu estava distante de mim. Mas quando eu saí de lá, eu vi que eu estava, no último ano principalmente, muito triste. Assim, estava precisando e estava sem sutiã. Olha que loucura, né? Enfim. Mais feliz hoje com um sutiã de bojo. Mas é isso, vocês entenderam, né? Mas eu não quero tirar mais o sutiã de bojo porque eu percebi esse lance da ansiedade. Mas enfim, eu queria trazer isso. E aí eu lembrei, gente, de um livro que eu li há pouco tempo, que é Bem Comportadas. Eu esqueci a autora. Eu posso colocar aqui na descrição do podcast e do videocast, dependendo de onde você esteja vendo, né? Vendo ou ouvindo. E ela fala sobre os pecados capitais, o quanto eles têm uma conduta de repressão. E eu me lembrei de um dos pecados, que é a ira, que é um lugar onde onde a nossa raiva, a nossa manifestação, ela é trazida como algo exagerado, sabe? Quando a gente grita porque a gente quer se manifestar, a gente é maluca, né? Eu vejo isso muito na parentalidade, né? Nas mulheres que eu atendo, e a gente conversa sobre essa questão do grito muitas vezes. Eu falo, cara, existe uma manifestação de uma raiva, às vezes de um cansaço em casa, que ele tem a ver com um grito, que não seria nem, talvez um grito mesmo, né, de tipo, pô, tô cansada, do que um grito para calar, entende? Às vezes tem ambientes que a gente precisa se posicionar com mais exatidão. Eu falo para os meus filhos, eu estava esses dias conversando com a Alice no carro, e disse a Alice, ai mãe, você fala muito... Eu falei, cara, você precisa se acostumar com esse meu tom, com esse meu jeito de falar. Eu não sou uma pessoa fofa, eu não falo. Quando eu tô empolgada, eu fico, tipo, sabe? Meu estado muda. Eu tô de saco cheio de ficar escutando, tem como você modular um pouquinho o seu tom? Pô, já acabou minha empolgação, gente. Não sei se isso faz sentido pra vocês. E aí, quando ela fala da ira, ela fala desse lugar, de quando a gente reclama, a gente é histérica. Tô até com a camisa das meninas de uma loja aqui de Salvador, Tuts, que é uma loja maravilhosa, que tem um lugar muito desconstruído, né? Desse lugar da mulher, dessa manifestação mesmo de existir. E é isso, né? A gente é histérica, sabe? A gente é maluca. E isso me fez refletir a partir do sutiã, do quanto a gente termina se enquadrando, sabe? Quando eu comecei a estudar análise bioenergética, isso ficou muito claro para mim, gente, a questão do corpo. A análise bioenergética, foi desenvolvida pelo Alexander Lowen, né, que foi através do Reich, que foi aluno do Freud, e foi uma percepção que ele trouxe a partir do corpo, do lugar onde o corpo, ele é o nosso inconsciente visível, sabe? É onde a gente vai criando, né, na nossa infância, defesas e couraças musculares para a gente poder se defender, para poder sobreviver, entende? E aí a gente vai engolindo, e aí tem um fator cultural bem interessante nisso, que é o ser mulher. Então
camadas, ser mulher negra, entende? Vários fatores que fazem com que esse corpo fique muito mais em alerta. Quando esse rapaz, por exemplo, da defesa pessoal falou, você imagina você viver o tempo todo assim, com o corpo... A gente vive tensa, preocupada, entende? Então o corpo, ele vai para um estado de alerta no momento que ele não deveria estar, né? Assim, não deveria. Mas diante da realidade que a gente vive, a gente precisa colocar isso, sabe? E aí eu fiquei refletindo sobre isso, sobre quanto esses outros, a forma da gente, muitas vezes, se adaptar a esse lugar de como a gente quer se vestir, né? Do quanto a gente quer estar bem como mulher. Eu, por exemplo, sou uma mulher de 50 anos, que estou na menopausa, estou num momento já mais brando, eu diria, né? Que eu entrei na menopausa com 45 anos, posso falar mais sobre isso aqui. E eu me percebo hoje tendo preocupações que eu preciso ficar atenta. Agora, por exemplo, eu peguei mais peso, a pele começa a mudar a textura. Eu estava no carro esses dias pensando, caramba, eu preciso... O que eu preciso fazer para emagrecer? De repente eu preciso começar a correr, eu preciso marcar uma massagem modeladora, Aí eu parei e falei, cara, assim, gente, eu não sou uma pessoa que não gosta de estar bem. É isso, né? Vamos para a explicação. Eu gosto, né? Eu sou vaidosa. Só que a gente vive numa estrutura que se banha, que se abastece, essa é a palavra, com as nossas inseguranças. E aí é importante a gente olhar para essas inseguranças, né? Bom, você olha se quiser, também não estou aqui para dizer o que você tem que fazer. Mas eu comecei a olhar para essas inseguranças para entender, né? E tô nesse rolê. E aí eu fiquei falando, cara, tá bom, Jana, vamos cuidar, porque não é interessante que você se abandone, mas eu não sou a pessoa que me abandona, você entende? Então já é tipo, rodou um pouquinho, você abandonou. Sabe, vamos gastar sua energia com outras coisas e vai cuidando, você tá cuidando de você. Tá tudo bem, eu tenho esse papo comigo, assim. Então, é isso, sabe? Eu queria falar um pouco sobre o quanto o sutiã pode ser a grande questão, sabe? Ele pode ser o estopim, ele pode ser a ponta do iceberg de um gatilho, sabe? De uma ansiedade que às vezes, tirar o sutiã, vou até tirar o meu agora, tirar o sutiã, soltar aqui um pouquinho que tá me apertando. Peraí, gente, rapidinho. Não consigo fazer, peraí, deixa eu baixar aqui o microfone, um minuto. Caramba, cara. É um alívio absurdo. Eu sou a pessoa que ando na rua, meus filhos já percebem. Eu tô às vezes no restaurante e tô com o sutiã de bojo, aí eu olho pro lado, tiro, jogo na bolsa. Vou para outro estado. Outro estado. É isso. Queria trazer uma reflexão sobre o sutiã, sobre o quanto isso diz muito do que a gente precisa engolir, né, do que a gente precisa performar, do quanto o nosso corpo, ele vai mesmo criando tensões. E quando eu digo das tensões, né, o ficar de sutiã, se bem que tem gente que eu já vi amigas com problemas de coluna, assim, né, na cervical, por causa de sutiã apertado, gente, assim. Vocês viram? Eu já vi eu tenho visto isso ultimamente, de mulheres falando, mulheres famosas, né, que precisam estarem lindas, bonitas para eventos, o quanto elas sofrem com o processo todo para estar ali, né? Desde o sapato alto, eu vi um dia uma delas, acho que a Marina Rui Barbosa, estava machucada com a roupa, e assim, né? O que tem usar um sutiã apertado, tipo, não respirar, sabe? É uma discussão importante, né? Vocês não acham? Não sei se é tão importante. Não, é importante, é importante. Importante. Bom, me digam o que vocês acham. E não esqueçam de compartilhar esse podcast, esse videocast, com as mulheres que vocês acham que gostariam de escutar esse papo. Toda quarta-feira, às 9 horas, eu vou estar aqui. E às sextas-feiras eu vou abrir uma caixinha nos stories para que a gente possa conversar, vocês me trazerem temas. Eu tenho recebido já alguns, estou muito feliz com a manifestação de vocês, com a participação de vocês. Participem mais, vamos juntas. Um cheiro e até a próxima.